E a história que eu tenho para te contar hoje é a história de duas irmãs. A Lia, você pode chamar de Lia ou Leia, que era a mais velha, e a Raquel, que era a mais nova. Vamos lá, dar início aqui ao nosso vídeo de hoje. Nós vamos começar lendo aqui livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31 e 32. Olha só o que diz. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concedeu Lia e deu à luz um filho e chamou de Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Vou começar te contando a história de Lia, ou Leia, e logo após eu vou te contar a história de Raquel. Lia foi a primeira esposa de Jacó. Ela era filha de Labão, irmã mais velha de Raquel, a segunda esposa de Jacó. A história de Lia está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 29. Dependendo da tradução bíblica, Lia também é chamada de Leia. Seu nome vem do hebraico Leiar, que provavelmente significa vaca selvagem. A Bíblia não diz exatamente nada sobre a mãe de Lia, ou qualquer outra informação anterior à chegada de Jacó em Harã. Lia era apenas descrita na Bíblia como uma mulher de olhos tenros. Já sua irmã Raquel era descrita como tendo um belo semblante, uma mulher formosa à vista. Gênesis 29, 17. Vamos para o casamento com Jacó, de Lia. A história de Lia ficou conhecida especialmente por conta do episódio envolvendo seu casamento. Quando Jacó precisou fugir da cólera de Esaú, ele foi para Harã, onde ficou hospedado na casa de seu tio Labão. Assim que chegou a Harã, Jacó conheceu a sua prima Raquel, por quem logo se apaixonou. Pretendendo se casar com Raquel, ele firmou um acordo com Labão para viabilizar o casamento. Ficou acordado aí que Jacó trabalharia para Labão durante um período de 7 anos. No fim desse período, ele receberia o direito de se casar com Raquel. Mas depois dos 7 anos de trabalho, Labão enganou Jacó. Ele armou um plano no qual Jacó acabou se casando, pensando piamente que era com Raquel. Apenas na manhã seguinte, do dia do casamento, Jacó percebeu que havia tomado Lia por mulher. Quando foi tirar satisfação com seu tio e sogro, Jacó escutou de Labão que naquelas terras a filha mais nova jamais deveria se casar antes da filha mais velha. Então, o novo acordo foi feito de 7 anos de trabalho para que Jacó pudesse se casar com Raquel. Olha só. O Jacó pensou que ele ia casar com Raquel. Então ele falou assim, olha Labão, é o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel e depois que eu trabalhar os 7 anos, você vai me dar ela como esposa. Só que tem um porém, Labão, como eu tinha falado pra você, Labão significa uma pessoa que engana, né? Porque lá atrás Jacó enganou e Labão também enganou ele, da mesma maneira que ele fez lá atrás. E o que aconteceu? Aí o Labão, espertão, colocou a Lé, você vai ficar com ele. Porque o que é certo aqui é a mais velha se casar. Aí, na noite de núpcia, Jacó ficou com Lia. Aí depois o Jacó foi lá reclamar com Labão. Olha, Labão, o que você fez foi errado. Eu trabalhei aqui, foi por Raquel, e você botou, foi a outra no lugar dela. Aí o que aconteceu? O Labão disse assim, não, então é o seguinte, olha, aqui, segundo o costume, é a filha mais velha que tem que casar primeiro. Então você vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder se casar com Raquel. E ao total aí, Jacó aí ficou 14 anos, né, trabalhando para Labão para poder se casar com Raquel. Então ele enganou lá atrás, ele foi enganado também. Primeira lição, você já sabe dela, mas eu vou reforçar novamente. Cuidado com o que você está fazendo hoje, porque amanhã você será cobrado. Jacó enganou lá atrás e foi enganado lá na frente, né? Com seu sogro. Então, cuidado. Primeira lição aqui dessa história que eu estou te contando nesse momento. Estamos ainda na história de Leia. Vamos lá.
Mas depois dos 7 anos, como eu tinha falado, Labão enganou Jacó. E depois de tudo isso, dessa bagunça toda aí que aconteceu, Jacó teve que ficar com as duas. Então a vida familiar de Jacó e Lia e Raquel foi um tanto quanto conturbada, por causa da rivalidade entre duas irmãs que disputavam o amor e a atenção do mesmo marido. Você presta atenção de novo, que já começou a rivalidade de novo. Você prestou atenção que o nome rivalidade aparece de novo aqui? Por quê? Porque, pelo que eu sei, no século XXI agora, não estou falando daquele tempo não, de Jacó, Raquel e Lia não. Estou falando no tempo de hoje. Não existe esse negócio de homem ter duas mulheres. Nós que somos cristãos, nós somos conhecedores da palavra, principalmente. Nós sabemos que isso não é da vontade de Deus. Um homem, quando se casa com a mulher, se eles são cristãos, tem que casar somente com uma mulher. Só tem que ter uma mulher. Se ela chegar a morrer e ele ficar viúvo, tudo bem, ele pode casar. E também a mesma coisa. Se o homem morrer, a mulher ficar viúva, a mulher também pode casar. Entendeu? Agora, enquanto os dois estiverem vivos, não pode ter, de forma alguma, ali, infidelidade, não pode haver ali traições. Por quê? Porque quando você se casa debaixo da vontade de Deus, com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus, você não pode traí-la e nem pode traí-lo. Caso aconteça isso, aí sim, ambos podem se separar, um para o lado, outro para o outro, mas isso é se eles quiserem, porque ainda tem a questão do perdão. Se houver perdão, o homem ou a mulher quiser perdoar, aí podem voltar novamente, se eles se perdoarem, entendeu? Isso é um caso específico. Mas aqui, entre Lia e Raquel, era muito conturbado. Elas estavam disputando o amor de um homem, né? O amor de Jacó. Só que tem um porém nessa história. Jacó, ele se apaixonou primeiro por Raquel. Jacó gostava de Raquel, amava, na verdade. Ele não gostava não, ele amava. O próprio Labão foi o que causou tudo. Só que, como eu disse pra vocês, lá no passado, volte lá atrás. Volte lá e veja o que Jacó fez. Então tudo isso que está acontecendo aqui, essa rivalidade entre essas duas irmãs, essa enganação, Labão enganou, e essas coisas todas aqui, isso aqui é culpa de Jacó. Por quê? Porque foi ele que causou também lá no início isso tudo. Então por isso, meus amados, ouvintes da palavra do Senhor, preste atenção no que eu estou falando. Cuidado com o que você está plantando. Cuidado com o que você está plantando hoje, pois lá no futuro, lá na frente, você vai colher. Então essa família aqui, de Jacó, Lia e Raquel, era uma família conturbada. Porque essas duas irmãs, elas disputavam a atenção deste homem. Mas a Bíblia deixa claro que Lia jamais foi a esposa preferida. Na verdade, Jacó desprezava, olha só. Coitada da Lia, né? Coitada, né, gente? Porque você sabe muito bem que ela foi enganada também, porque o pai dela mandou ela ir ficar com Jacó. Então ela era desprezada. Você foi colocada em uma situação e agora você está sendo desprezada. Por quê? Você não teve culpa, mas você está ali, metido ali naquela situação porque alguém te colocou lá. Então ela foi desprezada por Jacó. Porque Jacó não amava ela, Jacó amava a Raquel. Jacó não amava Lia, amava a Raquel, entendeu? Então ela era desprezada naquele tempo. E olha o que aconteceu com essa história. O texto bíblico diz que Deus abriu a madre de Lia, enquanto que Raquel permaneceu estéril durante muito tempo. Outra coisa aqui que nós vamos aprender com essas duas mulheres. A Lia, ela era uma mulher fértil. Ela não era a preferida de Jacó, mas ela era fértil. Enquanto que Raquel, ela era a preferida de Jacó, mas ela era estéril. E olha o que aconteceu. E aqui, nessa questão aqui, Lia, ela era fértil, podia ter filhos, muitos filhos, como ela teve mesmo, muitos filhos. Enquanto que Raquel era estéril. E olha o que aconteceu aqui, ó. O desespero de Lia pela aceitação de seu marido fica evidente no nascimento de cada um dos seus filhos. Leia Gênesis 29, versículo 30. Lia foi a mãe de 6 filhos e de uma filha. São eles Rúben, Simeão,
Levi, Judá, Isacar, Zebulun e Diná. Conforme um antigo costume da época, através de sua serva Zilpa, nasceram Gate e Azé. Ó, preste atenção outra coisa aqui. A Léia, ela tinha uma serva, né? Aí o que ela fez para se vingar do Jacó, ou da Raquel? Ela disse assim, pô, então eu vou te dar minha serva aqui para tu engravidar dela por mim. Aí essa mulher aqui, a Zilpa, ela teve filhos de Jacó, entendeu? Também ela teve o Gate e o Azé, entendeu? Outra coisa que o ser humano, ele erra, é colocar mais pessoas no relacionamento. Já não estava difícil o relacionamento de Raquel e ali, Lia e Jacó, não estava difícil? Olha a complicação. Gente, vamos ter cuidado com isso aí, esse negócio de ficar misturando muita gente no relacionamento. Porque que eu saiba, relacionamento é entre duas pessoas. Que eu saiba, relacionamento é entre duas pessoas. Não tem negócio de 3, de 4, de 5, isso aí. Se entrar isso aí, se você entrar isso aí, você vai se entrar na cilada. Ah, fulano de tal dá um pitaco ali. Panela que todo mundo mexe, o que que vira? Vira angu, né? Quando Lia morreu, ela foi sepultada no túmulo da família de Jacó, Macpela, Hebron. Isso aconteceu antes da imigração de Jacó para o Egito durante o período da escassez. Gênesis 49, versículo 31. Depois Lia é citada no livro de Ruth, ao lado de Raquel, como uma das edificadoras da casa de Israel. Você vai ler o livro de Ruth 4 e 11. Então essa foi a história de Leia. Agora vamos contar a história de Raquel. Preste atenção. Raquel foi a esposa de Jacó, a mãe de José e Benjamim. José aqui é o José do Egito, tá, gente? Essa história aqui é o José do Egito. Quem é a mãe dele é a Raquel. Sua história foi registrada no livro de Gênesis e ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia. O nome Raquel significa ovelha. No hebraico, Rachel. Nesse estudo bíblico, conhecemos um pouco mais sobre quem foi na Bíblia Raquel, ou Rachel, né? É conhecido também, tem muita gente que chama Raquel de Rachel. Então é assim, essa história aqui de Raquel é impressionante. Vamos lá. A história de Raquel na Bíblia. Raquel era a filha mais nova de Labão, o irmão de Rebeca, a mãe de Jacó. Logo, Raquel e Jacó eram primos de primeiro grau. A Bíblia descreve Raquel como uma mulher muito formosa. Gênesis 29, versículo 17. Raquel tinha uma irmã mais velha, Lia. Alguns versículos do livro de Gênesis parecem indicar que Raquel não estava totalmente liberta das influências pagãs, ao contrário de Sara e Rebeca, que prontamente adotaram o Deus de Abraão e de Isaac. Olha, gente, outra coisa aqui que eu vou deixar bem claro para vocês. A Raquel, ela era um pouco ainda ligada a deuses estranhos, tá? Raquel era um pouco ligada aí à imagem de escultura, aos deuses pagãos, os deuses que não eram o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus vivo, nosso Deus. Então ela era apegada ainda, ela ainda não estava liberta totalmente, né? Então ela furtou os ídolos da casa de seu pai. Olha só como essa Raquelzinha, só Jesus também, viu? Preste atenção, você vai ler aí essas referências que eu vou te dar agora. Gênesis 31, versículo 19 e o 34, 35. E também você vai ler Gênesis 30, versículo 14. Olha como ela não era liberta. Ela foi lá onde o pai dela e roubou todos aqueles ídolos. Não tem aqueles ídolos que as pessoas dizem que salva, liberta, que cura, que não sei o quê? A imagem de escultura? Pois é, mais ou menos isso aí que Raquel, a Rachel aí, ela gostava aí desse negócio de deuses pagãos. Mas Deus não se agradava disso, não. Vamos lá agora, Raquel e Jacó. Após Jacó ter enganado Esaú, Isaac lhe ordenou que fosse procurar uma esposa entre seu parente, em Padã Arã. Gênesis 28, de 1 a 2. O primeiro encontro entre Jacó e Raquel foi próximo a um poço. Raquel havia ido ao poço dar água às ovelhas de seu pai e Jacó tirou a pedra do pescoço para ela. Você vai ler Gênesis 29, de 2 ao 10. Faça essa leitura.
Pode-se dizer que Jacó amou à primeira vista. Tipo assim, ó, foi um estalo, né? Ele olhou para ela e se apaixonou por ela. Entendeu? E ela também. Com certeza ela se apaixonou por ele. Então foi amor à primeira vista, né? Você aí que já amou à primeira vista, que olhou alguém e falou assim: esse aí eu amei à primeira vista, essa daí eu amei à primeira vista. Porque quando você olha uma pessoa que você olha, você sente algo diferente, é amor à primeira vista. Você começa a amar aquela pessoa. Então foi mais ou menos assim. Jacó olhou para Raquel, Raquel olhou para Jacó e eles se apaixonaram um pelo outro. A Bíblia diz que Jacó apaixonou-se por Raquel à primeira vista. E ele fez um acordo com Labão para que pudesse se casar com Raquel. O acordo consistia que Jacó deveria trabalhar 7 anos por Raquel. A Bíblia descreve o tamanho do amor de Jacó por Raquel, nos informando que os 7 anos lhe pareceram poucos dias pelo muito que eu amava. Gênesis 29, versículo 20. Então esses 7 anos passaram rápido, porque Jacó, ele amava tão Raquel, tão grandemente, que ele entendeu que aqueles anos, que eram 7 anos, passaram muito rápido, né? Quando se passaram 7 anos, houve uma cerimônia de casamento. Porém, Jacó foi enganado, casou-se com Lia. Para justificar sua atitude, Labão alegou que não era costume daquelas terras casar com a filha mais nova antes da mais velha. Você vai ler Gênesis 29, do 15 ao 26. O curioso é que este não era o costume generalizado no Antigo Oriente Próximo, nem mesmo confirmado por documentos encontrados na época, como os documentos acadianos de Nuzi. Também parece estranho que Jacó não soubesse de tal costume, após ter vivido por 7 anos naquele lugar. Com tudo isto, é provável que Labão tenha inventado tudo isso como um tipo de desculpa para tentar justificar o fato de que tinha enganado Jacó, ou mesmo ter se aproveitado de um costume que de fato existia, mas não era tão tradicional assim, apesar de não ser possível termos a plena certeza das verdadeiras intenções de Labão. Gente, olha que incrível, dá vontade da gente rir essa história aqui. O Labão inventou esse negócio aqui. Olha como é quando a pessoa é terrível, quando a pessoa quer enganar o outro. Olha só. Parece piada, né? Labão inventou uma história que naquele tempo lá, ele inventou a história, ó, aqui nessas terras aqui, primeiro a mais velha casa, depois a mais nova. Aonde, gente? Que hoje no século XXI tem esse negócio? Tô falando de hoje, não tô falando daquele tempo. Mas naquele tempo lá, o tal do Labão enganou Jacó. Entenderam? Ele enganou. Não existia esse negócio não, negócio de filha mais velha casar com mais nova não. Então ele enganou ele. Então ele fez, como eu já falei pra vocês, ele fez exatamente o que o Jacó fez lá atrás. Enganou o pai dele. Então tudo que nós plantamos, vou repetir novamente, vamos colher. Cuidado com as plantações que você está plantando hoje, pois amanhã você colherá. Se for coisa ruim, você vai colher isso também. Você enganou lá atrás, você vai ser enganado. Então Labão foi um instrumento usado, eu acredito que foi, né? Por Deus, para mostrar para Jacó, olha Jacó, tudo que a gente faz, a gente paga, né? As pessoas falam assim, ah, Deus é amor. Gente, preste atenção, Deus é amor, gente. Meu povo, povo de Deus, ouvintes da palavra do Senhor, preste atenção, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. Então não adianta a gente querer falar assim, ah, vou fazer isso aqui que Deus vai me perdoar, Deus é amor. Preste atenção, você vai colher o que você está plantando. Então Jacó, o que ele fez? Jacó só recebeu a colheita dele, o que ele fez lá atrás. Aí foi enganado. Aí na noite de núpcia ficou com a Lia em vez da Raquel. Aí foi reclamar, aí Labão foi contar essa história mentirosa aí. Inventar essa história aí que não tem nada a ver. Uma história aqui sem pé sem cabeça, viu? Negócio de, aqui dessas terras aqui, a mais velha terá que casar primeiro. Olha só. Olha só como tem gente que inventa história, né? E onde foi que esse homem tirou isso, hein?
Só Jesus na causa mesmo, só Jesus, porque não tem como não, viu? Então esse Labão aqui, o que ele fez? Ele propôs que Jacó trabalhasse aí mais 7 anos pela Raquel. Jacó concordou aí com a proposta de Labão, seu sogro. Passando a semana de festejos decorrentes do casamento com Lia, Jacó teve Raquel por esposa e continuou servindo a Labão por mais de 7 anos. E agora vamos para a esterilidade de Raquel. Jacó amava mais Raquel do que Lia e ficou bastante angustiado quando descobriu que Raquel era estéril. Olha só, ele descobriu que ela era estéril. A mesma coisa que Rebeca era. Então ele ficou angustiado, porque a mulher que ele amava, ele queria ter filhos dela. Então ele ficou meio angustiado. E Lia, por outro lado, deu seus filhos a Jacó, o que causou ciúmes em Raquel. Outra coisa aqui que aconteceu horrível. A outra lá estava fazendo ciúme para Raquel, dizendo assim, olha aqui, eu vou fazer uma demonstração aqui para você, tá? Ah, eu tenho filhos do meu marido. Eu tenho um filho de Jacó. E você, você nem tem, você é estéril. Ai, tô muito feliz porque o meu marido agora vai me amar mais do que você. E ficou chacotando da cara da Raquel, entendeu? Ela ficou com chacota aí com Raquel, entendeu? Parecido com a história de Ana e Penina lá. E Raquel, né, ficou triste com aquilo. Então Lia fez de tudo para causar ciúmes aí em Raquel. Então naquela região havia um costume de que uma mulher de classe social elevada, estéril, ela poderia ter uma serva escrava que daria à luz os filhos que seria legalmente seus. Raquel também tinha uma serva, tá? Uma serva igual a Lia tinha a Zilpa. Raquel se aproximou de tal costume e obrigou Jacó a ter filhos com sua serva Bila. Nome da serva de Raquel era Bila. Gênesis 33. Então, o que ela fez? Ela disse, olha, Jacó, então já que eu não posso te dar filhos, aqui, ó, entra com essa mulher aqui, ó, e tem filhos com ela como se fossem meus. Olha o erro de Raquel, também outro erro. Igual a Lé fez, né? Colocou outra mulher no meio. Aí, ao total, somando, deu 4 mulheres. Gente, 4 mulheres para um homem só. Preste atenção. O que isso vai dar? Isso não vai dar confusão? Isso dá uma confusão, gente. Eu quero dizer para você aí, mulher, você aí, homem, tenha cuidado com esse negócio de você ter várias mulheres, né? Você aí, mulher, ter vários homens, porque você pode quebrar sua cara. Isso dá problema, gente. Isso dá problema terrível. Isso dá uma confusão que você nem imagina. Raquel, ela fez isso aí. Buscou desesperadamente a possibilidade de ter um filho biológico. A Bíblia diz que suas orações foram ouvidas, ou seja, a Raquel foi orar. Olha aí Raquel começando a orar, né? Raquel começou a lembrar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e as suas orações foram ouvidas e ela concedeu José. O José do Egito, né? O Zafanete Paneia lá, que salvou o Egito da fome. E você vai ler Gênesis 30, versículo 22 e 24. Raquel parte de Jacó da casa de seu pai. Olha só, o relacionamento entre Jacó e Labão começou a ficar muito difícil. Jacó resolveu fugir com sua família. Jacó ficou prosperando muito tempo porque ele trabalhou com Labão. Quando fugiu, Jacó levou consigo, além da sua família, os seus rebanhos. Na ocasião da partida, o que ocorreu foi o episódio do furto dos ídolos da parte de Raquel. Raquel ainda não era liberta não, tá? Dos ídolos. Raquel não era liberta não. Ela ainda gostava dos ídolos lá. Então ela furtou. É uma coisa também desagradável, né? Jacó não conhecia esse lado de Raquel, né? Esse lado dela gostar de ídolos. Então ela roubou. A Bíblia também esclarece que Jacó não sabia que Raquel havia feito isso. Jacó não sabia o que estava acontecendo, né? Por isso que outra coisa que eu vou dizer para você. Você tem que saber o que está acontecendo debaixo do seu nariz. Você tem que saber o que está acontecendo debaixo do seu nariz. Muitas coisas acontecem debaixo do seu nariz. Você nem... acho que eu fingi que eu não tô vendo, não. Aí finge que não tá vendo, tá? Então continua fingindo que não tá vendo, para você ver o que vai dar isso aí. Então, assim, Jacó não sabia o que estava acontecendo. Então...
o furto foi muito grave e o culpado deveria ser entregue a Labão. Gênesis 31 e 32. Não se sabe como Jacó descobriu o que Raquel tinha feito, mas sabemos que quando Deus ordenou que Jacó voltasse para Betel, ele instruiu a sua família a lançar fora todos os ídolos estranhos que havia entre eles. Mas claro, né, gente? Mas claro que foi Deus que revelou para Jacó, porque Deus, ele tinha um relacionamento com Jacó. Jacó tinha um relacionamento íntimo com Deus. Agora, vamos para o ponto que eu gosto. Você sabia que quando você tem uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, Deus mostra para você o que está acontecendo? A intimidade que você tem com Deus é tão grande que Deus mostra para você o que está acontecendo. Deus mostra, olha, ali, naquela situação ali naquele local, tem uma coisa errada. Então você vai ali e vai fazer aquilo ser desfeito. E o que aconteceu? Jacó disse, olha aqui, ó, todos os ídolos, quem tiver ídolo aí escondido para qualquer lugar, porque Deus já tinha falado com ele lá atrás. E aí foi jogado os ídolos fora. Olha, na jornada aí que estava acontecendo tudo isso, Jacó estava na direção de Esaú. Mais uma vez podemos perceber a preferência de Jacó por Raquel. Mesmo a Raquel tendo daqueles ídolos, ele não sabendo o que estava acontecendo, olha o que ele fez. Ao designá-la a posição de maior segurança, evitando ela e José sofresse qualquer dano eventual. Você vai ler Gênesis 33, de 1 a 2. Eu vou fazer essa leiturinha aqui rapidinho pra gente, pra você ver o que Jacó fez para dar preferência a Raquel. Olha a leitura. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos de Lia e Raquel, as duas servas, e pôs as servas dos seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Então ele fez de tudo para proteger a Raquel e José, né? Então a preferência dele era muito grande para com Raquel. Vamos agora para a morte de Raquel. Após partir de Betel, estando a caminho de Efrata, Raquel deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Raquel teve um parto muito difícil e acabou morrendo logo após o nascimento do seu menino. Ah, que triste, viu? Olha, esse sinal aqui foi triste. No primeiro instante, o menino foi chamado de Benoni, no sentido de infortúnio, refletindo toda a angústia que caracterizou seu parto. Entretanto, Jacó chamou o menino de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Raquel foi sepultada no caminho de Belém. Jacó levantou uma coluna sobre uma sua sepultura. Gênesis 35, 19. E a localização atual dessa sepultura é incerta. A tradição sugere que a distância de aproximadamente 2 quilômetros ao norte de Belém. A localização desse túmulo ainda era conhecida nos dias de Saul, pois Samuel citou a sua localização no estado como estando aí em Zelza. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 2. Raquel foi mencionada também no livro de Ruth como edificadora da casa de Israel, juntamente com Lia. Ruth, capítulo 4, versículo 11. E o profeta Jeremias também citou o pranto de Raquel, se referindo à destruição do reino do norte. Essa profecia foi aplicada na matança dos inocentes ordenada por Herodes. Mateus, capítulo 2, versículo 18. Vou fazer essa leiturinha para você entender como Jeremias também falou e se cumpriu no Novo Testamento sobre a matança dos inocentes. Olha o que diz. Olha o que diz, em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existia. Essa palavra aqui é quando Jesus nasceu e Herodes tentou matar a Jesus
Então foi profetizado aí, colocado o nome de Raquel, né? Raquel aqui significava as mulheres que ficaram chorando pela morte dos seus filhos naquele tempo, no Novo Testamento, quando Jesus nasceu, que Herodes queria matá-lo. Então, meus amados, essa foi a história aí de Lia e de Raquel, né? De Leia e Rachel, né? Então essas duas mulheres, elas protagonizaram aí essa história. Elas tiveram falhas, Jacó também falhou, né? Mas Deus, ele sempre olha para nós e nos dá segundas chances. Raquel e Lia erraram, mas foi da geração de Jacó que nasceu aí a descendência que chegou até Maria e José, que tiveram Jesus. Então essas duas mulheres, elas foram importantíssimas de certa maneira. Ali, Jacó, como sendo o pai de Judá, filho de Lia, descendeu aí a geração de Jesus, é conhecido como leão da tribo de Judá. E também Raquel teve José, que foi aí um grande governador do Egito, que salvou ali aquele povo, importantíssimo na história bíblica. Então essas duas mulheres, elas tiveram falhas sim, mas elas foram aí heroínas, de certa maneira, apesar dos trancos e barrancos, apesar das rivalidades, apesar de tudo isso, elas estavam ali, né? Junto com seu marido. E Deus, ele olha para o nosso coração e diz que cada um de nós temos qualidades, nós temos missões a fazer aqui na terra. Nós não somos descartáveis. Você não é descartável. Então preste atenção, mas tenha cuidado nas suas colheitas, nas suas plantações. O que você está plantando hoje, você colherá amanhã. Então tenha cuidado, porque as consequências vêm. Assim como aconteceu com Jacó, ele foi cobrado. Mas que depois de tudo isso, a vitória chegou. E Jacó, ali no final, teve a reconciliação com seu irmão. E Lia e Raquel, mesmo elas sendo diferentes, elas tiveram filhos, que esses filhos vieram a ter ali uma responsabilidade muito grande. Um salvou o Egito, o outro ali teve o filho, da sua descendência nasceu ali o nosso Salvador Jesus, que se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos condenados ao fogo eterno. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que vocês sejam edificados com essas mensagens aqui. Eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço certo e vai tocar nos corações certos de pessoas que estão precisando de um despertar, pessoas que estão precisando aprender muito de Deus. Essas pessoas estão precisando acordar, porque através dessas mensagens bíblicas, Deus, ele fala conosco. Que a paz do Senhor esteja com você e fiquem com Deus.